nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Fico bem feliz que vocês estejam aí do outro lado da telinha. Então, hoje nós estaremos com língua portuguesa e iremos trabalhar compreensão e interpretação, elementos de apresentação e unidade estrutural do gênero textual e argumentação. Para que a nossa aula corra tudo bem, eu preciso que vocês estejam com o material e o cantinho de vocês organizado, como nós já tínhamos combinado na aula anterior. Então, eu vou dar um tempinho para vocês organizarem esse material, o cantinho, e volto já. Muito bem, material e cantinho organizado, então vamos dar início à nossa aula. Eu vou pedir para que vocês anotem no caderninho de vocês a data de hoje, língua portuguesa. Vou dar um tempinho e volto já. Muito bem, tudo anotadinho, então vamos retomar a aula anterior. Então, qual foi o assunto que nós trouxemos na aula anterior? A professora começou com algumas imagens, umas imagens que nos levam a pensar, né? Uma criança ali, um adolescente com dedos apontados para ele, e logo em seguida eu também apresentei para vocês uma imagem onde tem alguém, né, uma jovem, uma adolescente, em frente ao computador e um dedo apontado para ela, né? E nós vemos que ela não se sente bem com aquela situação, ela está com as mãos no rosto, porque aquilo não está fazendo bem para ela. Então, aí eu pedi para que vocês, através da imagem, pensassem sobre o que nós estávamos falando. E vimos que falávamos sobre cyberbullying e bullying, né? E nós conversamos bastante sobre o bullying. Vimos que a prática de bullying, ela tende a ameaçar o jovem, o adolescente, a criança, intimidar, oprimir e humilhar, né? E hoje nós vamos trabalhar mais precisamente sobre cyberbullying. Mas ainda relembrando o bullying e o cyberbullying, eu trouxe um texto para vocês onde nós falávamos sobre 21 perguntas e respostas sobre bullying, né? Então, especialistas traziam análises, estudos sobre o bullying e o cyberbullying. Lógico que nós não trabalhamos as 21 questões, nós trabalhamos algumas delas, aquelas que nós consideramos mais pertinentes para trabalhar com vocês, certo? Então, relembrando, vamos ler ali na telinha. O que é bullying? Confiram a definição. Bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva por um ou mais alunos, contra um ou mais colegas, né? Então, o bullying, ele pode partir de um único agressor, como esse agressor pode contaminar outros coleguinhas, outros jovens,
e pegar uma única criança, um único jovem adolescente e praticar o bullying contra essa criança, jovem ou adolescente. Também não precisa ser só uma criança que seja, ou um jovem que seja o alvo desse agressor, né? Pode ser um ou mais também. Muito bem. E o cyberbullying, então, o que é? Porque nós ficamos de trabalhar com ele hoje, então vamos ver o que é o cyberbullying na íntegra. Acompanhem comigo na tela. O que é cyberbullying? Confira a definição. Na teoria da comunicação, aquilo que está ligado à rede de informação e comunicação, mais precisamente ao âmbito da internet. Então, pessoal, o cyberbullying, ele parte das redes sociais, né, das mídias. E na maioria das vezes o agressor ele se sente mais forte porque ele acha que ele está protegido, que ninguém vai descobrir quem é que está por trás das telas, quem é que está fazendo tudo aquilo. Então ele se sente mais forte, mais poderoso e vai ganhando cada vez mais força. Principalmente se esse alvo se deixar dominar pelo agressor do cyberbullying. Muito bem. Ainda na aula de ontem, nós jogamos verdadeiro ou falso para trabalharmos um pouquinho dos textos, das afirmações, daquilo que vários especialistas trouxeram para nós sobre bullying, e hoje nós vamos jogar ainda sobre cyberbullying. Também, conferimos que a ABRAP, Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência, sugeriu para nós algumas dicas a respeito do bullying, como fazer para se proteger, como fazer para denunciar, como fazer para não ser alvo da prática do bullying. E também eu pedi que vocês escrevessem lá uma dica bem legal, pensando assim: se eu sofresse bullying, se um coleguinha meu sofresse bullying, de que forma que eu gostaria de protegê-lo? O que eu diria para ele? O que eu falaria para ele? Ou na minha escola, o que eu diria lá para minha diretora, para o meu professor? Olha, faça isso para ajudar o meu coleguinha, ou até mesmo para me ajudar. Então, vocês ficaram de escrever essa dica e, se possível, mandar para os professores de vocês para que eles possam ler essas dicas, certo? Muito bem. Então, essa é a última questão que foi trabalhada, que ficou para trabalhar hoje sobre o cyberbullying. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo na telinha para vocês entenderem o que é um bullying virtual ou cyberbullying. Pode ser que alguns de vocês já passaram por isso, já sofreram, já praticaram, conhecem alguém que já sofreu e que já praticou esse crime, Porque o bullying e o cyberbullying é crime. Então, vamos lá conferir juntos. O que é bullying virtual ou cyberbullying? É o bullying que ocorre em meios eletrônicos, com mensagens difamatórias ou ameaçadoras, circulando por e-mails, sites, blogs, os diários virtuais, redes sociais e celulares. É quase uma extensão do que os alunos dizem e fazem na escola, mas com o agravante de que as pessoas envolvidas não estão cara a cara. Dessa forma, o anonimato pode aumentar a crueldade dos comentários e das ameaças, e os efeitos podem ser tão graves ou piores. O autor, assim como o alvo, tem dificuldade de sair de seu papel e retomar valores esquecidos, ou formar novos. Explica Luciene Tognetta, doutora em Psicologia Escolar e pesquisadora do Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Continuando com a leitura do texto. Esse tormento, que é a agressão pela internet, faz com que a criança e o adolescente humilhados não se sintam mais seguros em lugar algum, em momento algum. Marcelo Coutinho, especialista no tema e professor da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, diz que esses estudantes não percebem as armadilhas dos relacionamentos digitais. Para eles, é tudo real,
como se fosse do jeito tradicional, tanto para fazer amigos como para comprar, aprender ou combinar um passeio. Então vejam, pessoal, eles estão tão envolvidos nessa rede, né? O cyberbullying ele envolve tanto que o adolescente, a criança, eu acho que nesse ponto, essa é a minha opinião, ele pega mais na criança e no adolescente que ele não consegue discernir o real do que está lá do outro lado da telinha. E o agressor, quando ele vê, ele vai cada vez mais envolvendo, porque ele sente que ali ele tem uma presa fácil, certo? Então, vamos agora de verdadeiro ou falso para essa questão sobre o cyberbullying. Então, acompanhem comigo. O cyberbullying é um bullying agravado pelo fato de o alvo e o praticante não estarem frente a frente? Será que foi isso que o especialista disse? Vou dar um tempinho para vocês responderem e volto já. Ok, estudantes, vamos juntos conferir então? O cyberbullying é um bullying agravado pelo fato de o alvo e o praticante não estarem frente a frente. Então, realmente, o especialista afirmou isso no texto. Vamos conferir lá no texto? Então, vejam. É quase uma extensão do que os alunos dizem e fazem na escola, mas com agravante de que as pessoas envolvidas não estão cara a cara. E isso que caracteriza que é pior, porque quando eu não estou frente a frente, quando eu não estou ali olhando nos olhos da pessoa, é muito mais fácil eu falar as coisas, é muito mais fácil, até partindo assim, se eu for pensar, eu estou gostando de alguém, se eu não estou cara a cara, eu vou me sentir à vontade para dizer o que eu sinto, né? Lá no WhatsApp, nas redes sociais, enfim. Agora, se eu estou frente a frente com a pessoa, tudo se torna mais difícil. Eu tenho que me cuidar, porque eu também posso estar sendo observado, então eu vou cuidar. Eu não vou fazer em qualquer momento. Eu vou cuidar, vou achar o momento certo para atacar a pessoa. Já nas redes sociais, eles estão ali, às vezes os pais nem sabem quanto tempo os filhos estão na frente do computador e o que está acontecendo. Então, aí é muito mais fácil de eu agredir uma pessoa. Muito bem. Pessoal, agora eu vou propor uma atividade para vocês a respeito ainda do cyberbullying. E essa atividade, eu quero combinar com vocês o seguinte. Eu quero que vocês anotem o número da atividade. Então, vocês viram ali, atividade 1. Então, vocês vão anotar o número da atividade e logo em seguida, vocês vão ver que eu tenho a letra A, a letra B e a letra C. O que eu quero? Eu não quero que vocês copiem todas as questões. Eu quero que vocês, por exemplo, leiam o enunciado e aí coloquem a letrinha A e a resposta correspondente à letrinha A. Assim, vocês irão fazer com a B e com a C, ok? Então, eu vou fazer a leitura das questões com vocês e vou dar um tempinho para que respondam, ok? Estudantes, como lemos no texto, questão 18. O que é bullying virtual e o cyberbullying? O bullying e o cyberbullying são extremamente nocivos para quem sofre e para quem pratica. Muito bem. Letra A. Você sabe distinguir o que é uma brincadeira e o que é um bullying? Então, pense lá. Será que eu sei? Será que eu consigo distinguir uma coisa da outra? Letra B. Você consegue perceber se alguém está sofrendo bullying e cyberbullying? E letra C, o que você faria se presenciasse uma cena de bullying ou cyberbullying? Então, eu vou dar um tempinho para que vocês respondam e volto já.
Muito bem, estudantes. Então, será que vocês sabem, conseguem distinguir o que é uma brincadeira e o que é o bullying, na verdade, né? Será que, assim, quando alguém fala assim, meu gordinho preferido, o gordinho tá chegando, será que ele tá brincando com você, que é um apelido carinhoso, ou ele já está partindo pro bullying, né? Você consegue fazer essa diferença, entender essa diferença entre um e outro? Né? Então, pensem lá no que vocês responderam, se vocês já têm noção, até para que não deixem que isso, não permitam que façam isso com vocês. Questão B. Vocês conseguem perceber se alguém está sofrendo bullying ou cyberbullying? Então, assim, eu vou contar a minha experiência como professora. Eu, na minha sala de aula, eu consigo entender e ver as mudanças nos alunos quando um está mais quieto, mais afastado, se distancia dos outros, até mesmo começa a faltar muito na escola, é porque alguma coisa está errada. Qual que é a minha atitude como professora? Chamar o coleguinha, conversar e tentar entender. Se realmente estiver acontecendo alguma coisa que eu possa fazer, que eu possa ajudar a tentar resolver o problema, eu procuro a direção para juntos resolvermos. Mas o que você faria? Você consegue perceber, você consegue ver quando um coleguinha está passando por isso? E o que você faria se presenciasse uma cena de bullying ou cyberbullying? Então, eu já falei o que eu faria. Eu procuraria a criança, o adolescente, o jovem, conversaria com ele, tentaria entender o que está acontecendo e, se preciso fosse, procuraria a direção para me ajudar ou para ajudar aquele coleguinha, aquele aluno, aquele jovem a resolver o problema, né? Então, juntos ali. Nunca deixar sozinho. Se você sentir que alguém está passando por isso, sempre procure ajuda. Muito bem. Então, agora nós vamos fazer uma análise do texto, né? Fazer uma análise do que foi dito até aqui. Nós vamos trabalhar com a argumentação, então nós vamos ver quais os argumentos que os especialistas usaram para provar, para dizer, é isso aqui, como que eu sei que uma criança está sofrendo bullying? Então, o especialista colocou ali no texto argumentos para provar que é daquela forma que eu consigo constatar. Então, nós vamos juntos. Lembrando, gente, que vocês não precisam anotar o enunciado da questão, apenas o número da questão. Então, essa é a atividade 1. Então, vamos lá que eu vou ler junto com vocês. Qual é o argumento que o especialista usou neste trecho para afirmar sobre a dificuldade que a vítima sente para reagir ao bullying? Então, vamos ver o texto. Aqui está um trecho do texto. O alvo costuma ser uma criança ou um jovem, com baixa autoestima e retraído tanto na escola quanto no lar. Por essas características, dificilmente consegue reagir, afirma o pediatra Lauro Monteiro Filho, fundador da Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência, a ABRAC. Aí é que entra a questão da repetição do bullying, pois se o alvo procura ajuda, a tendência é que a provocação cesse. Então, pessoal, o que vocês precisam fazer nesse momento? Encontrar o argumento que o especialista usou para afirmar sobre a dificuldade que a vítima sente para reagir ao bullying. Vou dar um tempinho e volto já.
Muito bem, estudantes. Então, vamos conferir se vocês conseguiram encontrar o argumento que o especialista usou. Vamos lá. Então, vejam. Qual que é o argumento? É ser uma criança ou um jovem com baixa autoestima e retraído tanto na escola quanto no lar. Por essas características, dificilmente consegue reagir, né? Então, se é uma criança, um jovem, um adolescente que já tenha uma autoestima baixa, ele já se afasta, ele já é tímido, ele já quer ficar no cantinho dele. E aí ele acaba virando um alvo fácil para quem pratica o bullying, certo? Muito bem, vamos passar para a próxima questão. Qual é o argumento que o especialista usou nesse trecho, ao afirmar sobre um possível motivo para a repetição do bullying? O alvo costuma ser uma criança ou um jovem com baixa autoestima e retraído tanto na escola quanto no lar. Por essas características, dificilmente consegue reagir, afirma o pediatra Lauro Monteiro Filho, fundador da Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Adolescência. Aí é que entra a questão da repetição no bullying, pois se o alvo procura ajuda, a tendência é que a provocação cesse. Muito bem, vou dar um tempinho para vocês e volto já. Então, vamos lá, estudantes, vamos conferir juntos, né, qual que é o argumento que ele usa para o possível motivo para a repetição do bullying, para que esse bullying não cesse. Então, vejam lá. O motivo é, pois se o alvo procura ajuda, a tendência é que a provocação cesse. Então, vejam, o que ele quis dizer? Enquanto eu não procurar ajuda, enquanto eu não fizer alguma coisa, tanto a pessoa que está sofrendo bullying, né, ou a pessoa que está sendo agredida, quanto eu que vejo, que presencio tudo aquilo, enquanto alguém não procurar ajuda e não fizer alguma coisa, a provocação não vai cessar, tá? Então, o que ele diz é que o possível motivo para a repetição é a não procura de ajuda. Não procurou, a coisa vai aumentando cada vez mais, certo? Vamos passar para a próxima. Então, eu vou ler um trechinho novamente desse texto que nós já lemos lá nos slides anteriores para vocês. Dessa forma, o anonimato pode aumentar. A crueldade dos comentários e das ameaças, os efeitos podem ser tão graves ou piores. O autor, assim como o alvo, tem dificuldade de sair do seu papel e retomar valores esquecidos ou formar novos, explica Luciene Tognetta, doutora em Psicologia Escolar e pesquisadora do Departamento de Psicologia Educacional da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Então, vamos lá para a atividade, ainda analisando os argumentos. Quais são os argumentos que a especialista usou neste trecho para explicar o aumento da crueldade dos comentários e ameaças usados pelos autores do cyberbullying? Então, vocês vão novamente buscar os argumentos que ela apresentou. Vou dar um tempinho e volto já.
vamos conferir, né, os argumentos que vocês marcaram, que vocês anotaram aí no caderninho de vocês. Então, vejam lá. O anonimato, né, é um dos argumentos que ela diz, que ela explica o aumento da crueldade, porque se ninguém está sabendo o que eu estou fazendo, se eu estou protegida, né, estou atrás de uma tela, ninguém sabe quem sou eu, pelo menos é o que a pessoa acha. E aí isso contribui que a forma como ele pratica esse cyberbullying seja cada vez mais cruel. E tanto o autor, assim como o alvo, né, tem dificuldade de sair desse papel. Eles se envolvem, eles ficam tão envolvidos ali naquela situação, porque o autor do bullying, ele envolve tanto aquele que recebe, que sofre a prática de bullying, que ele se envolve, faz ameaças, enfim, e aí eles não conseguem sair daquela situação. Se você contar para alguém, eu vou fazer isso. Se você contar para aquele outro, eu vou fazer mal para os seus pais, né? Porque tem muito disso. A gente, assim, já leu muito sobre isso e sabe que acontece. Então, eles ficam tão envolvidos naquilo ali que eles não conseguem retomar. Eles não conseguem nem pensar assim, não, isso tudo é balela. Se eu procurar a ajuda da minha mãe, do meu pai, de uma professora, de uma diretora, eu vou conseguir sair disso. Ele não vai fazer isso comigo, ele não vai continuar, né? Então, eles se envolvem muito nessa situação. Por isso que o bullying, ou seja, o cyberbullying, que é o praticado nas redes sociais, ele é muito pior do que o bullying, às vezes, que você tá ali frente a frente, cara a cara com a pessoa, certo? Muito bem. Vamos lá. O que o especialista quer dizer com a seguinte afirmação? O autor, assim como o alvo, tem dificuldade de sair do seu papel e retomar valores esquecidos ou formar novos. Pessoal, aqui vocês vão anotar a resposta, seja a primeira ou a segunda que vocês escolherem, vocês vão anotar qual trecho que é a resposta correta, ok? Vou dar um tempinho e volto já. Então, vamos lá. O que o especialista quer dizer com a seguinte afirmação, né? O autor, assim como o alvo, tem dificuldade de sair de seu papel e retomar valores esquecidos ou formar novos. Qual será que é a resposta que vocês marcaram, anotaram aí no caderninho de vocês? Então, ela quis dizer que tanto o autor e o alvo do cyberbullying ficam tão envolvidos com a situação que acham difícil buscar vivências e conversas com melhores valores. É aquilo que eu falei, eles estão tão envolvidos ali naquela prática que eles nem dividem com um colega, com um amigo, com a mãe, com o pai o que está acontecendo, né? Pensando em buscar a solução para o problema, certo? Ok. Então, agora, pessoal, nós vamos analisar o bullying e o cyberbullying por meio de infográficos, certo? Vocês já ouviram falar, já leram, já assistiram, porque sim, passa na televisão os infográficos. E aí eu trouxe gráficos também para nós analisarmos juntos a situação do bullying. Então, veja, aqui eu tenho um gráfico, né? Ele é bem colorido, bem chamativo, né? Onde eu vou analisar o que é bullying, a gente já falou sobre isso.
o perfil da vítima, sexo, sentimento e as regiões onde isso ocorre. Então aí eu desmembrei esse infográfico para vocês entenderem um pouquinho melhor cada parte dele, certo? Então vejam lá, no primeiro ele diz assim, o que é bullying, né? O bullying são atitudes agressivas, sejam elas verbais ou físicas, com o objetivo de intimidar ou agredir alguém sem capacidade de se defender. São classificadas como bullying. Conheça o perfil das vítimas e agressores, as formas de bullying e o que você pode fazer. Muito bem. Aqui, nesse segundo, já foi retirado para vocês observarem as regiões onde que o bullying acontece mais, com mais frequência, né? Então, nós podemos ver que na região sudeste, 32% das crianças que foram, os jovens, adolescentes que foram entrevistados, dizem que sofrem bullying. Centro-Oeste, 25%. Na região sul, né? Aqui a nossa região, fica bem claro ali que 18% cometem bullying. No norte, 13% e no nordeste, 12%. Eu gostaria de saber por que será que lá no sudeste é tão agravante o caso de pessoas que sofrem bullying. Então vejam, qual é o perfil da vítima, né? Como eu disse, não quer dizer que seja só criança, só adolescente, só jovem. Adultos também acabam sofrendo bullying. Mas aqui eles trazem um perfil onde mais acontece. Então, se vocês observarem, a faixa etária ali é dos 11 aos 15 anos de idade, certo? E aqui nós também podemos perceber, pessoal, o sexo, né? Quem mais sofre com o bullying. Então, veja lá, 58% são meninos e as meninas 42%, tá? Então, o bullying ocorre mais entre os meninos do que entre as meninas. Muito bem. Qual que é o sentimento da vítima? Como que ela se sente quando ela sofre a prática de bullying? Ela sente desconforto, apatia, irritabilidade e tristeza. Então, são características muito claras. Como professora, eu consigo perceber de longe, assim, quando um aluno muda, quando ele apresenta essas características, a gente sabe que tem alguma coisa errada com ele. Então, vamos ver o que é um infográfico. Então, é a junção de duas palavrinhas, info, que vem de informações, e gráfico, imagens ou ilustrações, e etc. Quais os elementos que podem aparecer em infográficos? Então, podem aparecer textos, ícones, quadros, fundos, legendas, tabelas, mapas, ilustrações, números, fotografias, né? Como vocês verificaram ali, se vocês prestaram atenção nas imagens que eu mostrei, vocês conseguem identificar esses elementos aqui nos infográficos. Então, vamos para a definição de infográfico. Acompanhem comigo na tela. O infográfico é caracterizado por ilustrações explicativas sobre um tema ou um assunto. O infográfico é a junção das palavras info, de informação, e gráfico, de desenho, imagem, etc. Ou seja, um infográfico é um desenho ou imagem que, com o auxílio de um texto, explica ou informa sobre um assunto. Os infográficos são muito utilizados em jornais, mapas, manuais técnicos, educativos e científicos, e também em sites. Então, se nós pensarmos, né, se vocês retomarem, relembrarem, se assistem aos telejornais, né, acompanhem o que está acontecendo aí, vocês vão ver que, certo? Muito bem. Vamos lá para mais uma atividade. Então, vejam, alunos, atividade número 2, certo? Então, agora já ficou lá atividade número 1, agora nós vamos iniciar a atividade número 2. Novamente relembrando, não precisa copiar os enunciados, somente coloca atividade 2A e a resposta lá. Então vejam, aqui novamente eu trouxe infográfico para vocês analisarem e responderem. Vou colocar a primeira questãozinha. As práticas de bullying e cyberbullying acontecem mais frequentemente entre meninos
ou meninas? Então, analisem aonde que eu vou lá no infográfico e vou conseguir perceber isso, né? Então, vejam lá comigo. Tá lá, ó, lá no infográfico que eu vejo sexo, 58% meninos e 42% as meninas. Então, ali já tá a resposta para vocês. Muito bem. Qual a faixa etária mais afetada por esse tipo de crime? Então, vejam que ali tem perfil da vítima. Vamos lá para ver a faixa etária. Então, idade, qual a faixa etária? Dos 11 aos 15 anos de idade, certo? Ele acontece com maior frequência em qual região do país? Então, agora eu quero que vocês façam essa análise sozinhos. Vocês observem a região do país e respondam aí sozinhos. Eu volto já. Então, pessoal, vamos ver lá em qual região ele acontece com maior frequência. Então, é na região sudeste, 32%. Muito bem. Então, aqui eu tenho o perfil do agressor, né? O que motiva um agressor? Então, 24,5% diz que se sente provocado. 21,6% faz por brincadeira. 18,7% sem motivo, ele não tem motivo nenhum para fazer isso. 12,5% acredita que a vítima mereceu, que ele fez o bullying porque o coleguinha mereceu esse crime. Para se sentir mais forte, 4,5%. E para querer popularidade, 4%. Então, esse é o perfil do agressor. Se vocês prestarem lá atenção, lá em cima diz assim, 70% dos adolescentes já viram um colega ser maltratado pelo menos uma vez. E 10% veem cenas de agressão todos os dias, né? Então, veja que uma grande parte dessa população infantil, jovem, né? Adolescente, já viu algum colega sofrer a prática de bullying. Então, vamos lá, pessoal. Qual que é o assunto principal desse infográfico? Então, eu vou dar um tempinho e volto já. Muito bem, estudantes, vamos conferir então qual que é o assunto principal desse infográfico. Vejam lá. Mostrar o perfil do praticante de bullying, ok? Vamos para o próximo? Então, aqui eu trouxe para vocês, esse gráfico traz para vocês os tipos de bullying. Inventar apelidos, difamar ou zombar características particulares, bater, beliscar ou usar violência física, atormentar, ameaçar, manipular, ridicularizar ou ignorar. Ofender alguém pela cor da pele, diferença cultural, étnica ou religiosa. Muito bem. Sobre o assunto desse infográfico, é correto afirmar que... Então, eu vou dar um tempinho para vocês responderem e volto já.
Ok, vamos conferir juntos então? Sobre o assunto desse infográfico, é correto afirmar que, vamos conferir? Agressões verbais, agressões físicas, difamação podem ser consideradas bullying, sim. Muito bem, estudantes, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham que todo esse assunto que nós trabalhamos, os infográficos que eu apresentei para vocês, levem vocês a uma reflexão até para não praticar o bullying ou cyberbullying e também não permitir que outras pessoas façam com vocês ou os coleguinhas de vocês. Só lembrando que ainda ficaram algumas partes do infográfico que nós iremos analisar na próxima aula, certo? Ainda temos que falar sobre o cyberbullying, mostrar como que os dados dele no infográfico, certo? Então, assim, foi muito bom mais uma aula com vocês, espero que fiquem todos bem. Um beijo para vocês e até a próxima aula.